vou convidar vocês a abrir a Bíblia na primeira carta de João, no primeiro capítulo. E nós vamos ler o primeiro capítulo e o segundo até o versículo 11. Primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa mensagem da primeira carta de João. A primeira carta de João, ela é tida por estudiosos e teólogos como um dos escritos mais profundos da Bíblia. Embora seja uma carta muito simples na sua linguagem, ela é extremamente profunda e pessoal. E é uma carta diferente, porque João não assina ela não é endereçada a alguém ou a uma igreja específica, mas ela é uma carta circular, uma carta geral, uma carta que é para todos os crentes. Então, é interessante nós entendermos isso, que João escreveu uma carta endereçada a todos os crentes, e também endereçada a nós. Então, se você se considera uma mulher crente, essa carta foi escrita para você. Por isso nós lemos uma grande parte, e se nós lermos, a minha vontade mesmo era ler a carta inteira, porque é incrível, ela é muito profunda, ela é muito pessoal, ela fala de forma muito simples ao profundo do nosso coração. E aqui
a carta tem alguns objetivos. João está num contexto em que muitos fora da igreja, os gnósticos, estão falando sobre Jesus de uma forma equivocada. Estão dizendo que Jesus ele não era bem assim, não era um homem Deus, não era assim, era separado, né? Não existiu Jesus de verdade como homem, não foi bem assim. Jesus era uma energia, um espírito, um poder divino. Ele não era um homem, ele não era uma pessoa, como esses cristãos estão falando. E aí João, nesse contexto, ele precisa dizer aos crentes daquela época e os crentes de hoje que Jesus era sim, ele foi sim uma pessoa. E essa é a primeira e principal intenção da carta: delimitar e revelar a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus é uma pessoa, um homem, 100% homem, 100% Deus. E por que isso é importante para nós? Porque a carta, ela vai, ao longo de todo o escrito, ela vai falar algumas coisas. Primeiro, como Jesus foi enviado como pessoa e como Deus, para nos resgatar e nos religar com este Deus, que antes estávamos separados pelo pecado. Então, esse é o primeiro ponto. E aqui, hoje, o nosso tema é intimidade, né? Intimidade cruciforme. Uma intimidade no formato da cruz. E mais para frente, eu vou contextualizar melhor sobre isso. Mas existem 3 aplicações muito específicas e claras nessa carta, que tem tudo a ver com esse tema, que tem tudo a ver com intimidade. A primeira é como nós, pecadores, como nós podemos ter comunhão com Deus. E é isso justamente o que Cristo veio fazer, e é o que João está dizendo. A mensagem de João é de que Deus não está distante nem indiferente deste mundo, como os gnósticos estavam dizendo. Não, Deus ele não se comunica conosco, né? A divindade, o divino, esse ser superior, ele não se comunica conosco. Ele não se importa se nós pecamos em nossos corpos, porque ele não se importa com o que é material. Deus só se importa com o que é espiritual. E essa é uma grandiosa mentira que João estava atacando aqui, rebatendo aqui, porque Deus é, de fato, um Deus pessoal. Tão pessoal e tão... ele se importou tanto com este mundo que ele enviou o seu único filho, coisa que nenhuma de vocês aqui faria. Não enviaria um filho. Você pode ter 5, 10, você não mandaria um para salvar quem você não conhece, quem está longe de você. E pior, quem é seu inimigo, porque nós éramos os inimigos de Deus. E João está dizendo justamente isso. João está dizendo que Deus está profundamente interessado neste mundo. Ele envia Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é aquele que existe antes de tudo. Jesus, como ele diz, ele é tão homem, tão pessoa, que nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós andamos juntos com esse Jesus. E é esse Jesus que vem para salvar o mundo e nos religar com Deus. Então, é assim que nós podemos ter comunhão com Deus. Essa é a parte simples. Todo mundo aqui está... né? Não, é claro, eu acredito em Jesus, na obra de Jesus, nós fomos salvos por Jesus, e maravilhoso. Mas existe uma coisa que, às vezes, a gente se esquece num dia a dia, numa rotina de crente que a gente tem. Não, Jesus, maravilhoso, fui salvo, aleluia, glória a Deus, que bênção. A gente se esquece de que nós estávamos totalmente separados e não havia... Quando a Tereza subiu aqui, a primeira coisa que ela falou foi o texto justamente do véu que foi retirado. E escrevendo essa mensagem, estudando, uma das coisas que mais ficou na minha cabeça
foi justamente o véu sendo rasgado. Nós não tínhamos acesso nenhum, nós não tínhamos a possibilidade de se aproximar de Deus. Não tínhamos, isso não existia, essa possibilidade. Ainda mais nós aqui, que somos gentios. Nem judeus nós somos. Nós nunca estaríamos diante de Deus ou teríamos a oportunidade de termos comunhão ou intimidade com Deus. Mas Jesus rasgou o véu. E tem uma coisa interessante do véu. Porque o véu... Como que vocês imaginam um véu? O véu lá que antecedia o Santo dos Santos. O véu do templo. O véu que protegia a presença de Deus. Que separava o homem de Deus. Vocês pensam, um véu, uma coisa tipo esse tecido dessa bandeira, esticada de fora a fora. Eu pensava assim... Às vezes a gente pensa, um véu, ainda véu, a palavra véu, eu já penso uma coisa bem fininha. Gente, o véu tinha 30 metros de altura, 18 de largura e 30 centímetros de espessura. Isso era o véu. Ele tinha mais de 2 toneladas. Ninguém conseguiria rasgar o véu. É impossível rasgar o véu. Você não consegue passar com um caminhão em cima do véu e destruir ele. Não dá. Não dava. Mas foi isso que Cristo fez. Cristo não apenas abriu o véu, como uma cortininha assim para nós entrarmos. Ele rasgou o véu. Ele retirou o véu da nossa relação. Ele destruiu tudo o que nos separava de Deus. Cristo é esse que veio revelar o caminho para o Pai, dar vida a nós que estávamos mortos, dar comunhão para nós que éramos inimigos de Deus e aproximar daquele que nós estávamos separados. Mas e agora? O que a gente faz com isso? Agora que nós podemos nos aproximar. Será que nós temos nos aproximado de Deus? Eu acho que a gente não tem se aproximado o quanto nós podemos e deveríamos. Eu acho que cada vez mais nós temos levado com uma normalidade adentrar na presença de Deus, ou o poder que nós temos, que só nós, que somos filhas de Deus, temos, que é estar na presença do Pai. Deste Pai eterno, deste Pai que nos deu vida enquanto éramos mortas. Mas a gente não aproveita desse privilégio, desse benefício. Eu tenho certeza que se você parar alguns segundos e tentar se lembrar, hoje é quarta-feira, se tentar se lembrar ou fazer as contas aí de quantas horas você já passou na presença de Deus nos últimos 5 dias. Se chegar a horas... Quantas será que nós estivemos diante de Deus? Mas aí você pode dizer, poxa, Bia, o que é intimidade, então? Estar ajoelhada por horas é intimidade apenas? Ou é, como muitos dizem, viver? Você não precisa falar muito, você precisa viver. O que será que nós temos vivido? Será que pode ser caracterizado como comunhão com Deus, intimidade com Deus? Em Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em seu nome não expelimos demônios? E em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Dá até um ruim na barriga. Imagina ele olhando nos seus olhos e diante de todos, explicitamente, dizendo, eu não te conheço. Isso não mexe com você? Um pouquinho, assim?
imaginar essa cena. Isso precisa mexer com a gente, porque nós precisamos ser conhecidos de Cristo. Nós precisamos chegar no grande dia e estar do lado de Cristo, em que Ele vai falar: olha aqui os meus pequeninos, vai, entre. Eu conheço vocês. Vocês são meus amigos, nós andamos juntos. Nós andamos juntos. E essa é a próxima coisa que eu aprendo nessa carta de João também, que Cristo nos revelou o Pai para uma comunhão, para nós andarmos com Deus. E teve um cara que tem uma história muito maluca, que andou com Deus. Em Gênesis 5, 24, vocês não precisam abrir, mas no finalzinho do versículo diz o seguinte: e andou Enoque com Deus, e já não era, pois Deus o tomou para si. Vocês também não ficam bem encucadas com essa história de Enoque? Para mim é uma das histórias, se não for a história mais estranha que tem na Bíblia. E deve ser a história mais pequenininha também. Simplesmente Deus tomou aquele homem para Ele. Enoque andava com Deus, e andou Enoque com Deus, até que um momento já não andou mais. De repente, ele andou tanto, que Deus falou: vem descansar aqui em casa. Vem para cá. Como diria o Silvio Santos, que também já foi para lá. Ele andou tanto com Deus, que Deus falou: esse é meu amigo demais. Vem cá que eu quero você do meu lado. É esse andar com Deus que nós precisamos perseguir. É esse andar com Deus que significa comunhão e intimidade. Ah, mas andou com Deus, não fala mais nada da vida dele, só que ele teve filhos e andou com Deus 365 anos, metade da vida dele. E agora, o que é andar com Deus? Andar com Deus é talvez a principal consequência da comunhão e de entender essa comunhão da qual a gente falou aqui no início, de que Jesus nos deu. A primeira coisa, a primeira vontade que nasce no nosso coração é de mais. Essa semana eu estava falando com a Júlia, e a gente faz um discipulado juntas, muito bom. E nós falando sobre a pregação do Evangelho. Como quando a gente descobre Jesus, ou recebe Jesus, como o nosso coração queima, e a gente quer falar disso para todo mundo, a gente se torna o crentinho chato. É na escola, é no trabalho, é no meio da família. Meu Deus, só fala de Jesus. Só fala de vamos para a igreja, Bíblia. Meu Deus do céu. Porque a gente não consegue segurar isso. É muito para caber dentro de nós. E quando nós temos a consciência e a fé de que Jesus fez essa obra por nós, para nós nos aproximarmos de Deus, nós nos aproximamos. E nós nos aproximamos, e nos aproximamos. Talvez, se você pensar lá no início, quando você começou a andar com Deus, talvez você era essa pessoa. Você perseguia, você era um Enoquezinho, que andava com Deus. Não, mas é meia hora de oração de manhã, mas 2 horas à tarde, eu tenho que ler a Bíblia no ano, pelo menos umas 3 vezes. A gente começa com aquele gás. Aí a gente começa numa rotina burocrática, pragmática, cheia de responsabilidades. E boas, coisas boas, não são coisas ruins, na sua maioria. São coisas na igreja, são coisas na família.
E o nosso tempo começa a ser para coisas, e várias delas. Porque, afinal, nós crescemos, somos adultos, nós temos responsabilidades. E Deus, que antes era o seu maior anseio, vai ficando, e Ele se torna uma visita no domingo. Ele se torna um colega que se senta ao lado antes de almoçar, porque você vai fazer uma oração. Ele se torna só alguém que está com você em alguns pequenos minutos e momentos do seu dia. A maioria de nós vive assim. E seria hipócrita e mentiroso da nossa parte se nós disséssemos que não. Não, mas eu oro diariamente 30 minutos. É assim, exponencial. Não, eu já li a Bíblia esse ano inteirinha e ainda vou ler de novo. Mas essa intimidade produz algumas coisas. Que se ela fosse tão profunda assim, nós veríamos essas coisas também mais claramente. E andar com Deus é um ato de obediência. Não é uma vontade. Vamos pensar num contexto em que nós estamos resgatando essa intimidade, essa comunhão, este andar com Deus. Não é vontade. Não é, eu quero ou eu não quero. É obediência. A obediência de Cristo deve ser o nosso parâmetro de obediência. Em algum momento, Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim. Mas estou aqui, vamos que vamos. Parafraseando. E, às vezes, a gente fica só no afasta de mim. E se não afastar, você se afasta. Porque é muito difícil fazer isso. O nosso parâmetro, a nossa régua de obediência é Cristo. E Ele deu tudo. Ele entregou tudo. Ele se entregou. E a nossa intimidade com Deus precisa ser nessa régua. Precisa ser com tudo. Precisa ser com todo o seu ser. Agora que nós podemos nos deleitar em Deus, agora que nós podemos ser filhos de Deus, Deus ele precisa ser o tudo do nosso dia. Ele precisa ser o nosso alvo. Ele precisa ser o primeiro pensamento da nossa manhã, assim que abrimos os olhos. Só que isso não nasce de um dia para o outro. Isso nasce de uma vida obediente. Muitas vezes Deus tem sido apenas, no nosso relacionamento com Ele, tem sido apenas o Deus que provê, o Deus que abençoa, o Deus que cura uma enxaqueca, o Deus que abre as portas, o Deus que faz isso e aquilo, mas Ele não é um Deus pessoal. Ele é mais um serviçal. E existe um grande perigo em se relacionar com um Deus serviçal, porque, como Jesus falou em Mateus, muitos vão dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em seu nome, eu profetizei, eu curei. Mas conhecer? Não, conhecer, eu não te conheço. Mas eu fiz tanto, não, mas a gente não tem intimidade. Não tem. Isso daqui, essa mensagem que Deus quer falar conosco, é para quem quer ir além disso. É para quem quer ir além de um Deus que te acolhe, de um Deus que te dá provisão, que te dá proteção, que te dá afeto, que te dá consolo. Deus, Ele deseja se relacionar conosco, porque é o que Ele é. Ele é a gente vai caminhar um pouco na teologia, um atributo comunicável de Deus é a pessoalidade. Ele é pessoal. Ele é pessoa.
Ele tem uma mente, ele tem um desejo, ele é relacional. E ele comunicou isso para nós, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Na criação, Deus criou tudo, tudo. E a única criação com a qual ele decidiu se relacionar, e não apenas se relacionar superficialmente. Todos os dias, na virada do dia, Deus ia ao jardim para trocar uma ideia com Adão. Deus era amigo de Adão. E nem era amigo apenas, mas o melhor amigo. Todos os dias, na virada do dia, Adão e Deus andavam pelo jardim conversando. Qual será que era a conversa de Adão com Deus? Não sei. Olha um macaco, um leão, olha que lindo que você fez, Deus. Quais os mistérios que Deus revelava ao coração de Adão, de quem ele era. Sabe aquele melhor amigo que você tem, que você conversa, aquela melhor amiga, no nosso caso, geralmente, né? Que você conversa e ela vai falando de quem ela é, e você vai falando de quem você é, e as coisas são íntimas. Essa é a amizade que Deus quer conosco. Essa é a relação que Deus quer conosco. Deus quer o nosso melhor relacionamento. Deus quer o nosso melhor tempo. Deus quer o nosso melhor dia. Deus quer o nosso melhor de tudo. Deus nos quer. Ele nos criou porque Ele quis um relacionamento. Ele nos fez a sua imagem e semelhança porque Ele queria e quer e deseja, com tudo que Ele é, se relacionar conosco. Com tudo o que Ele é, porque Ele mandou dEle mesmo para nos abrir esse caminho. E nós somos duplamente feitos para nos relacionar, porque Ele nos criou em perfeito estado de relacionamento com Ele, e depois Ele nos comprou, mesmo nós tendo nos feito inimigos dEle, Ele nos comprou, nós somos duplamente feitos para relacionamento com Deus. E, por consequência, Deus nos faz também relacionais, pessoais, para se relacionar com o outro. Mas como nós vamos além disso? Como nós vivemos essa vida cheia de Deus? Como nós vamos além de orar e pedir algo para Deus, ou interceder? Como nós adentramos na presença e na intimidade de Deus? Como nós temos uma vida parecida com a de Jesus, parecida com a de Abraão, a de José, a de Enoque? Como nós temos uma vida parecida com a de Paulo? Porque nós somos, bons crentes. Mas a gente não chega aos pés desses homens. Por quê? Eles tinham algo especial? Eles tinham uma revelação diferente? Deus ele se achegou mais a esses homens? Ou será que eles tinham o mesmo acesso que nós temos hoje? Eu acho que é a segunda opção. Eu acredito que nós temos o mesmo acesso a Deus que Jonathan Edwards teve, que Spurgeon teve, que Lutero teve, que John Wesley teve, que João teve. Como nós nos tornamos íntimos de Deus, a ponto de sermos conhecidas como mulheres de Deus, como esses homens foram conhecidos, e diversas mulheres também. Poderia ter colocado exemplos de mulheres aqui. Como nós somos conhecidas como a Maria Madalena, que entrega tudo que ela tem, ela entrega tudo que ela tem de precioso, mesmo diante de olhos julgadores. Não, mas que é isso? Que mulher maluca!
Está fazendo uma coisa dessa com Jesus? Jesus, quem que ela acha que ela é? E Jesus ama as mulheres, né? Porque ele deixa as mulheres e ele tem situações em que ele proporciona que as mulheres quebrem todos essas barreiras, esses muros que foram feitos para que elas não se aproximassem. Jesus tem um relacionamento muito especial com as mulheres. E como nós teremos uma vida de comunhão deste nível? Eu tenho certeza que você admira alguém que está em alta, por exemplo, Edmeia Williams. Você olha para aquela mulher e fala, meu Deus, que mulher de Deus, que vida, que testemunho de fé, que pregação, que poder que há nessa mulher. É o mesmo que eu e você temos acesso. Não que nós tenhamos que ser parecidos ou ser uma cópia de alguém, não. Mas nós podemos e devemos ter essa intimidade profunda que esses grandes homens e mulheres têm. Porque é muito bom admirar e olhar e falar, que coisa linda. E trazer para nos abençoar. A gente tem esse costume, né? De gente que a gente gosta e acha incrível, gente de Deus, e a gente traz, isso é muito bom, nos abençoa. Mas e nós? Quando nós chegaremos nesse nível de intimidade? Hoje a gente vai ficar apenas contemplando essas pessoas que vivem isso. Muito bonito, nossa, lindíssimo. Agora eu vou viver minha vida aqui normal, tranquilo. Existem 3 formas, 3 métodos de se andar com Deus e ter uma verdadeira comunhão com Deus. Isso é muito espiritual, mas tem métodos, tem formas. E é por obediência. A primeira coisa é o zelo pela palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos zelo pela palavra de Deus, ler ela dia e noite, procurando Deus, porque em tudo nessa Bíblia, em tudo nesses escritos, está falando sobre Deus. Este é um livro essencialmente sobre Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o mundo que Deus criou, é sobre o homem que Deus criou, é sobre o que Ele quis com tudo isso, o que Ele desejou com tudo isso. É sobre como Ele quis nos trazer de volta. É sobre Jesus, o que Ele fez por nós. É tudo sobre Deus. E nós não devemos abrir a nossa Bíblia por um segundo sequer, se não for para procurar Deus. Como alguém que procura um tesouro, uma pérola. É assim que nós devemos ler a nossa Bíblia. Esse é o zelo pela palavra de Deus, porque em tudo está Deus, em cada linha, em cada escrito, em cada coisa aqui descrita está Deus. E o zelo pela sua palavra é justamente abri-la e procurar Deus desesperadamente. Porque Ele é o nosso tesouro. E se nós não abrirmos essas folhas finas, tão simples, mas que trazem a vida, se nós não abrirmos isso, procurando Deus desesperadamente, não vai servir de nada esse conhecimento. De nada, absolutamente nada. Deus, ele deixou a explicação de quem Ele é. Ele decidiu se revelar e revelar a vontade dEle. Ele decidiu revelar tudo o que nós precisamos saber em Sua palavra. A única coisa que nós precisamos saber nessa vida é saber sobre a palavra de Deus. É só aqui que a gente encontra Deus. É só pela palavra de Deus que Ele se revela a nós hoje.
Não há outra forma de conhecê-lo, não há outra forma de se aproximar dele. Ele se revelou aqui, ele falou aqui o que ele quer, o que ele deseja, o que ele é. É como se tivesse um livro, é como se fosse o diário todinho da sua melhor amiga na adolescência. Meu Deus, aqui eu tenho todos os segredos dela. Tudo que ela fez, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tudo que ela quer, tudo que ela ama. Está falando sobre mim também. Essa é a palavra de Deus. É só assim que nos aproximamos dele e sabemos quem ele é. Se você quer conhecer a Deus, se você quer... Porque você vai concordar comigo. Eu tenho algumas amigas aqui, algumas amigas íntimas, muito íntimas, que eu tenho que conhecê-las. Eu conheço elas, eu sei quem elas são. Eu sei que quando ela fala uma frase assim, ou assado, eu sei o que está passando na cabeça dela. É assim que nós devemos ser com Deus. E onde nós encontramos isso? Na palavra. Unicamente na palavra. Ele decidiu revelar tudo pela sua palavra. Se não houver em nós o zelo pela palavra de Deus, não há como conhecê-lo, não há como ter intimidade com ele. Uma segunda coisa, oração. Aí esse assunto é, não, oração. A gente orou já umas 3 vezes aqui. É claro que a gente ora. 90% de nós não sabemos orar. Frequentemente, a nossa oração é apenas intercessória. Senhor, abençoa. Senhor, faz. Senhor, cura. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas a relação profunda está além disso. A relação profunda é se deliciar com a presença de Deus. Oração é mais do que intercessão. Ela deve existir também, é óbvio. É claro. Mas a oração de profundidade, a oração de comunhão, a oração de intimidade, que homens grandiosos e mulheres grandiosos da palavra, pais da igreja, homens e mulheres que nos fizeram conhecer o Evangelho, homens que o seu legado se estende até hoje. Esses homens não eram apenas intercessores, não faziam apenas orações, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Eram homens e mulheres, são homens e mulheres com intimidade, em que a oração é mais do que pedir, é mais do que interceder. A oração é estar diante do trono do Deus grandioso e, ao mesmo tempo, é estar no colo de um Deus Pai amoroso. É desfrutar da presença de Deus, às vezes sem dizer nada. É uma oração, é uma relação mística. Vai além das coisas. E isso exige tempo. Tempo. Não é com 2 minutos. 2 minutos, estou sendo muito... Alguns segundos de oração antes do almoço. Ou uma oração, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa antes de dormir. Ou aquela oração que você dorme na metade. Não é sobre isso, não. No Salmo 145, 18, diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Oração deve ser intimidade com Deus. Paul Washer fez uma ilustração muito interessante falando sobre a vida de oração dele. E aí eu vou ler para vocês. Ele diz, eu tenho 2 períodos na minha oração. Primeiro, para começar, eu coloco as minhas botas da intercessão. É um momento pesado. É um momento em que eu escalo montanhas. É onde eu intercedo por nações, por vidas, por almas. É onde eu confesso os meus pecados. Esse é um momento difícil.
Mas depois eu tiro as minhas botas de intercessão e coloco os meus tênis de passeio. O passeio da comunhão. Esse é o momento em que eu não peço nada. Esse é o momento em que eu entro no jardim com meu noivo e desfruto da sua doçura. É muito bom interceder, mas tire momentos em que você vai se colocar diante desse Deus, diante deste noivo. E você vê como as coisas se complementam, porque, para mim, o momento ideal, a forma ideal de ter o meu momento de meditação é, muitas vezes, ter esse momento de oração mais presença, onde eu não vou falar nada, eu vou apenas contemplar o Senhor. Eu leio a palavra dele, eu leio salmos, eu leio cantares, leia cantares, olhando para esse noivo como Jesus. Esse desejo de conhecer e de estar com ele, essa comunhão que essa noiva descreve em cantares. Leia isso, medite nisso, busque isso, desesperadamente. Acalme seu coração, batalhe sim em oração, mas chega um momento, declare as grandiosidades do Senhor, enalteça o seu nome. Uma terceira forma de nós nos aproximarmos do Senhor, intimamente e em comunhão, é o adorando. Salmo 34 diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhes exaltemos o nome. Caminhe adorando a Deus. Lave a louça adorando a Deus. Que não saia dos seus lábios o louvor a Deus. Que esteja sempre na sua boca, na sua mente, no seu corpo, a adoração a Deus. Louve a Deus o tempo todo. O tempo todo. Porque é isso que Ele espera de nós. É isso que aqueles que têm o coração voltados para o Senhor estão fazendo. É isso que nós devemos fazer. Não tire dos seus lábios o louvor. No momento bom e no momento ruim. A gente cantou a última música aqui. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Olha isso que a gente cantou. Eu não sei se vocês prestaram atenção no que vocês cantaram. Mas essa música me chega a dar um nó na garganta. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Às vezes tem circunstâncias tão pequenas e a gente já está falando coisas que estão bem longe de ser louvor a Deus. Às vezes não precisa de muito para a gente esquecer de louvar a Deus. Em todo tempo, louve ao Senhor. Em todo tempo, louve ao Senhor. Ore e tenha o zelo pela sua palavra. Eu duvido, é impossível você viver incluindo isso tudo, ou melhor, isso tudo, que são 3 coisas, que feitas com obediência, com disciplina e com amor, nos tornará mais íntimas de Deus. É impossível não ser a consequência disso tudo, a intimidade com Deus. Como que a gente coloca tudo isso na nossa rotina agora? Ai, eu não tenho tempo. Quem é que não tem tempo? A gente não tem tempo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar isso tudo na nossa rotina é deixar de ser mentirosa. Porque nós temos tempo. Por incrível que pareça, a gente tem 24 horas todos os dias. 24 horas. É bastante coisa, né? Mas a gente conseguiu preencher essas 24 horas
com muitos afazeres. E poucos desses afazeres estão relacionados com Deus. Não, Bia, mas peraí, você está me falando... Eu tenho ensaio na quinta, eu tenho culto na quinta, eu tenho célula na sexta, eu tenho ensaio no sábado, eu vou na igreja domingo, eu tenho estudo na segunda, todos os dias. Como assim? Eu faço tanto, eu tenho uma rotina eu tenho tantos afazeres. Será que a nossa prioridade é o próprio Deus? Ou é simplesmente porque a gente gosta de fazer essas coisas? E não são coisas ruins. Eu tenho ensaio sábado, grande parte do dia. Domingo, a gente vai tocar, a gente fica o dia inteiro na igreja. E por que a gente faz isso? Porque a gente gosta também. A gente ama isso. Mas nem sempre, e aqui os meus irmãos, eu vou falar do louvor, porque, né? Os meus irmãos vão concordar comigo. Nem sempre Deus está no centro disso. Nós temos um coração tão pecaminoso que nós conseguimos tirar Deus até do que é de Deus. E, às vezes, a gente vem no automático e esquece que Deus é o único motivo de tudo isso. É o único motivo de a gente ter esse prédio, de a gente ter esse som, essas coisas bonitas. É o único motivo de alguém aprender um instrumento e tocar na igreja. É o único motivo de nós termos feito uma programação para o ano, um culto, um acampamento, um congresso. O único motivo é Deus, mas às vezes nós nos esquecemos. A gente esquece e começa a colocar outros motivos pelo qual nós fazemos tudo isso. Afazeres não significa comunhão. Quer ver um exemplo disso? O irmão do filho pródigo. Ele não se rebelou, ele não saiu da casa do pai, ele não reclamou quando estava o momento da herança dele, não, está ali do lado. Mas comunhão e intimidade com o pai, ele não tinha. Ele revela isso no final da história. Ele revela isso. Ele nem sabia quem era o pai dele, ele não sabia que o pai dele era um pai amoroso. E ele estava ali, do lado. Eu não quero ser, e eu não quero também que vocês sejam uma irmã do filho pródigo, que está na casa do pai, que está fazendo tudo bonitinho, mas não conhece o pai. Eu não quero ser essa pessoa em que Cristo vai dizer, não, eu não te conheço. Mas eu fiz tanto, Jesus, meu Deus do céu, eu estava nos 3 cultos da IPVO de domingo. Um começa às 8 horas, eu tenho que estar lá às 7, eu estava lá. Não te conheço, não estou lembrando. Eu não quero ser essa pessoa. E para isso, e para viver experimentando o Pai, para viver intimamente com o Pai, eu preciso manter a minha rotina focada no Pai, focada em Deus. Eu vou dar o exemplo novamente da nossa conversa, eu e a Júlia. E a gente agora, cada semana que a gente tem o nosso discipulado, a gente tem um desafio para colocar em prática tudo que a gente conversou naquele dia. Nas próximas 2 semanas, a gente tem que cumprir esse desafio. E aí eu vou usar a mesma metodologia com vocês. Eu quero que vocês se desafiem a colocar Deus na sua rotina, mas colocar Deus, não simplesmente encaixar Deus aqui entre 12:00 e 12:45. Não é para encaixar Deus nos seus planos, mas encaixar os seus planos em Deus. Bonita, né, essa frase? Mas não é para ser bonito ou de impacto, é para
ser prático. É para ser vivido. Encaixe os seus planos em Deus. Eu tenho certeza que muitas aqui acordam e a primeira coisa que elas fazem é 2 horas depois. É verdade. Vou fazer o café. Agora que eu já olhei no Instagram, respondi todas as mensagens do WhatsApp, dei uma olhadinha ali nas coisas, nas notícias. A primeira coisa que a gente faz. E não só a primeira coisa, porque a gente não consegue mais fazer nada. A gente para por 1 minuto numa fila. Eu vou enviar isso aqui para a Carol. A fila já andou. A gente não consegue mais ficar 1 segundo sem fazer nada e não pegar um celular na mão. Chega a ser doentio. É uma patologia conhecida como vício. Nós estamos viciados em entretenimento. Nós precisamos o tempo inteiro ser entretidas, porque nós não conseguimos não fazer nada. Se for calcular esses pequenos momentos em que a gente olha o celular e pega, e aqui eu estou sendo boazinha falando de pequenos momentos, mas a gente sabe que muitas vezes a gente passa horas olhando e rolando feeds. Por favor, alguém se levante, se eu estiver errada, fala, não, Bia, eu não sou assim, não. Nós somos assim, viciadas em entretenimento. Pode não ser com o celular, mas eu tenho certeza que você gasta o seu tempo com inúmeras coisas que você não precisa. E eu nem estou falando de um descanso, um filme que você vai ver com seu esposo, uma coisa que você vai fazer com a criança, não. Eu estou falando coisas desnecessárias, inúteis, que a gente gasta o nosso tempo. Isso é verdade, você sabe. Sonde o seu coração e você vai ver. Peça para Deus te mostrar e você vai começar a ver que o seu tempo está sendo gasto de forma inútil. Enquanto você diz, não, eu não tenho tempo para ir na oração hoje. Não, eu não tenho tempo para orar e ler a palavra por 2 horas no meu dia. É mentira, é mentira. Nós estamos mentindo para nós mesmas. Vivendo numa utopia de que não, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não tem Deus. Coloque Deus como a principal busca do seu dia. Cada vez que você for pegar o seu celular, lembre-se, não. Cada vez que você for pegar o celular, ore. Ora de olho aberto, você não precisa se ajoelhar e botar um véu na cabeça, nem fechar o olho. Cada vez que você sentir vontade de fazer qualquer coisa inútil, ore. Cada vez que você resolver ficar deitada, sentada na frente da televisão, por horas, vendo séries, ore. Leia a palavra e adore a Deus. Tire do seu tempo, coloque limites para você, coloque horas em que você vai orar a Deus, meditar na sua palavra, ouvir louvores que vão te conduzir a um momento na presença de Deus. Faça isso todos os dias. Não seja uma conhecida de Deus que só o vê no domingo. Porque muitas pessoas gostam de igrejas cheias de parafernálias e muitas coisas.
Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele não é crente, mas ele vai numa determinada igreja aqui. E aí ele falou assim, poxa, fui lá naquela igreja tal, cara, é muito bom, né? Parece um show. E ele estava muito feliz por isso. Porque ele ia nessa igreja e, cara, que gostoso. Ele falando, nossa, foi muito bom ir lá. E eu falei, poxa, o cara realmente está começando a... Parece um show. Nós estamos viciados nisso. Nós precisamos disso, porque a nossa ponderação, a nossa mente, ela não está vertida para uma coisa lógica da vida do cristão, que é passar tempo com Deus. A gente precisa de coisas grandiosas aqui no domingo, porque durante a semana inteira a gente estava só o trapo. Nem lembrava que Deus... Eita, nossa, verdade, já é domingo. Aí a gente precisa vir num culto, nossa, poderoso. Aí o culto tem louvor, tem palavra, tem oração, tem alguns avisos, e o irmão sai. Nossa, esse louvor estava mais ou menos, né? Não estava muito legal, não. Falta fervor, né? Falta um negócio mais poderoso. Realmente falta, mas acho que não é no culto. Muitas vezes falta é no nosso coração. Esse fervor, esse poder, só vem com intimidade e comunhão com Deus. E a intimidade é cruciforme, porque tudo isso causa uma consequência, que é o relacionamento com os nossos irmãos. E quando nós começamos a nos relacionar com Deus de uma forma correta, nós nos relacionamos com os nossos irmãos de uma forma correta. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não dá para nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, sem que nós tenhamos essa vida de intimidade, primeiro com Ele. Não tente inverter as coisas. Porque é muito possível que nós amemos uns aos outros sem amar a Deus. Mas é impossível. Por isso são apenas 2 mandamentos os que importam. Porque tudo se resume nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, amar a Deus acima de todas as coisas é a comunhão da qual eu estou aqui falando há minutos. Amar a Deus acima de todas as coisas é muito, muito mais do que nós temos feito. E nós só seremos conhecidos por todos e pelo próprio Cristo se nós amarmos uns aos outros. É impossível ter esse amor, essa comunhão, essa intimidade com Deus e não amarmos uns aos outros. Isso é um fruto. E muitas vezes nós não vemos esses frutos de amor no nosso meio. Isso nos revela algo. Que nós não temos amado nem ao nosso próprio Deus acima de todas as coisas. É por isso que é tão difícil amar os irmãos. É por isso que o número de desigrejados tem crescido. Porque é muito difícil amar as pessoas. Nossa, eu até gosto de Jesus, mas o fã-clube não dá. É difícil. Jesus é um cara legal, mas os seguidores dele é o que acaba com tudo. Igreja é até legal, eu gosto. Mas, poxa, tem pessoas, né? Pois é, são essas pessoas que nós devemos amar. Vocês precisam me amar e eu preciso amar vocês. Assim como Cristo
nos amou. Gente, isso é muito grande. Isso é muito, muito diferente do que muitas vezes a gente vive. O nosso relacionamento umas com as outras, muitas vezes, e mulher ainda, né? Mulher é um pouquinho mais difícil. Tem um pinguinho a mais de dificuldade. Às vezes é muito difícil se relacionar entre nós. Às vezes eu sou muito difícil. Às vezes você é muito difícil. E aí, quando a gente se junta, é muito mais difícil. Não que vai ser fácil em algum momento. Mas quando envolve amor, Deus faz um milagre extraordinário. É da categoria sobrenatural esse amor. E Deus faz. Mas nós precisamos viver em intimidade e comunhão com Deus. O nosso tempo precisa ser de Deus. A nossa rotina precisa ser de Deus. Nós precisamos nos deleitar em Deus, e só assim nós teremos bons relacionamentos. Então esse é o desafio. E eu sei, eu creio, eu tenho certeza que mês que vem, quando a gente estiver no nosso acampamento, muitas de vocês vão dar o testemunho de como vocês têm vivido em mais intimidade e comunhão com Deus. Esse é o desafio. Ore para que Deus te ajude. Realmente nós não conseguimos fazer isso sozinhas. Mas se entregue, e como João fala, confesse os seus pecados, porque Ele é justo para cobrir todos esses pecados. Ainda que nós pequemos, existe um advogado ao nosso lado, um justo advogado para interceder por nós. Então faça isso. Desafie você na sua rotina. Você sabe. Eu sei o que eu preciso mudar na minha rotina, para que Deus seja o centro de tudo. Para que o que eu faço para a minha família, o que eu faço no meu trabalho, que tudo seja na sua finalidade para Deus. Tudo, todos os dias, tudo. O primeiro pensamento, o último pensamento, Deus. Em cada linha lida dessa palavra, Deus, onde está Deus? Se revele a mim, Deus. Fala comigo, Deus. Na oração, na adoração. E as coisas vão mudar. A sua vida vai mudar. Essa igreja vai mudar. O evangelho e o reino avançar. Até que um dia nós possamos, em toda a plenitude, estarmos com Deus. E comungarmos da sua presença, eternamente, glorificadas, para todo sempre. E começa agora, aqui. Eu quero orar com vocês agora. No nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a mensagem. O Senhor fala conosco. E o Senhor, mais uma vez, falou conosco aqui. O Senhor não se cansa de nos puxar para mais perto do Senhor. E nós te adoramos e glorificamos e agradecemos por isso. Porque nós precisamos. Nos lembra, Senhor, nos lembra de estarmos mais perto do Senhor. Nos ajuda. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos. Nós mentimos quando falamos que não temos tempo para o Senhor. Nós temos. Nos ajuda a ter uma vida no seu altar, uma vida nos seus pés, uma vida se deliciando da sua presença, uma vida buscando ao Senhor desesperadamente. Nos ajuda a viver essa vida, Senhor. Para a glória do seu nome, para a fama do seu nome, para que outros vejam
o Senhor glorificado em nós, para que o seu reino se expanda e o seu nome seja engrandecido, e que comece em nós, na nossa rotina, na nossa pequenez, nos nossos pequenos desafios, que tudo seja centralizado no Senhor. E nós precisamos de ajuda, Senhor. Nos ajude a te obedecer, nos ajude a te amar mais, nos ajude a amar mais os nossos irmãos, as nossas irmãs. Nos ajude, Senhor, a sair de uma rotina burocrática e pragmática e serviçal, e nos leve a sermos amigas do Senhor. Nos ajude no nome de Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos levantado para falar e para ouvir sobre isso. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Amém.